Então, olá, meu nome é Pedro Henrique Bassani e hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre a história do computador e como aconteceu e como está acontecendo. Primeiramente, eu vou iniciar pelo o início de tudo, falando um pouco mais sobre o antecíporos do computador, que antes de existir o conceito de computadores, já existiam instrumentos como abacus e astrolábios que eram usados como ahn, maneiras de calcular formas e cálculos de maneiras complexas. Essas ferramentas rudimentares lançaram as bases para o que chamamos hoje de pensamento computacional. Falando um pouquinho sobre a máquina de Antiquitera, que é datada de cerca de 150 a.C., a máquina de Antiquitera é o primeiro exemplo conhecido como um computador mecânico. Feita lá na Grécia Antiga e muito utilizada para calcular posições astronômicas e ciclos de eclipses. Falando um pouquinho mais de quem foi Jacquard e cartões perfurados, em 1804 Joseph Mary Jacquard desenvolveu um char que usava cartões perfurados para controle automático, e essa sua invenção revolucionou muito a indústria têxtil e inspirou o conceito de programação computacional da maneira que conhecemos nos dias de hoje. Falando um pouco mais sobre outra pessoa também, Charles Babbage e a máquina analítica, que em 1837 projetou a máquina analítica, considerado o primeiro computador mecânico programável, embora nunca tenha sido construída. Seu design introduziu conceitos fundamentais como a unidade central de processamento e a memória como conhecemos. E agora indo um pouquinho mais para o advento da eletrônica, falando sobre válvulas eletrônicas, são muito utilizadas para controlar o fluxo de corrente e foram essenciais no desenvolvimento de circuitos. Permitiram o funcionamento de computadores mais complexos, substituindo componentes mecânicos e aumentando a velocidade de processamento desses computadores. Falando um pouco mais sobre ENIAC, o primeiro computador eletrônico, inaugurado em 1945, ele foi o primeiro computador eletrônico de uso geral, estando com mais de entre 18 mil válvulas e era capaz de realizar muitos cálculos complexos em questões de segundos. Ele representou muito um avanço monumental na engenharia computacional e até hoje tem sido referência do crescimento e da evolução do computador com o passar do tempo. E falando um pouco mais sobre o Univac e a revolução comercial, a Univac, que foi lançada em 1951, é considerado o primeiro computador comercial produzido em série para o público. Seu uso em empresas e instituições governamentais não apenas acelerou processos, mas também transformou a maneira como dados eram geridos, impulsionando a era da informação e dando o boom do que conhecemos hoje de computadores. E agora indo para a parte da era dos microprocessadores, o Intel 4004, lançado em 1971, é o primeiro microprocessador comercial integrado com circuitos de processamento de um único chip. Essa inovação levou a um aumento significativo na velocidade e eficiência dos dispositivos computacionais, tornando os computadores mais acessíveis ao público e mostrando que era assim possível tu pegar. De antigamente, os computadores eram geridos dentro de grandes salas. Com a criação do Intel 4004, esses computadores começaram a se tornar algo cabível na mão ou transportável de maneira mais eficiente por uma pessoa. Após isso, houve o impacto dos PCs nos anos 80. Durante os anos 80, computadores pessoais ganharam muita popularidade com o público, graças à redução de custos e o aumento de funcionalidades dentro de um computador.
As empresas como a IBM e a Apple lideravam essa revolução, permitindo que muitas pessoas pudessem usar a tecnologia computacional em casa e no trabalho, sendo o principal diferencial dos outros computadores que vieram antes. Já na consolidação do mercado de computadores na década de 1990, o mercado de computadores começou a se consolidar com o domínio de algumas marcas. A competição entre fabricantes como Dell, HP e Compaq resultou em inovações constantes, tornando os computadores mais rápidos, menores e mais acessíveis, como conhecemos nos dias de hoje. E agora indo para a época atual, a era digital, falaremos um pouco sobre o avanço no hardware e software, que foi testemunhado nos últimos anos muitos avanços na parte de hardware, como processadores multicores, unidades de armazenamento SSD NVMe, que melhoram muito a performance, são mais compactas, têm melhores construções no seu arquitetura. E já no software, a evolução de sistemas operacionais e apps tornou a tecnologia mais acessível e eficiente, multiplicando a capacidade do processamento e também uma melhora na otimização de tarefas, levando a internet e a globalização. A popularização da internet a partir da década de 90 possibilitou a globalização informativa, conectando pessoas e negócios instantaneamente. Isso só não mudou a comunicação, mas também transformou economias inteiras, facilitando o comércio eletrônico e a troca cultural em uma escala sem precedentes. Um ótimo exemplo disso é o Instagram, que podemos notar que às vezes tu vai tirar uma foto, tu vai postar algo no story e pessoas de outros lugares, pessoas de outros países conseguem visualizar em questão de segundos uma informação que tu tirou a muitos quilômetros de distância. E isso é um grande ponto positivo desse crescimento que houve com o partir dos tempos da história da computação, levando a pensar sobre a computação em nuvem e o futuro dos computadores, no qual revolucionou o jeito de armazenar informações e o jeito de distribuir dados, permitindo acesso remoto e escalabilidade para empresas. No futuro, é esperado que a IA, ou inteligência artificial, e a automação se tornem parte integrante do sistema computacional, redefinindo a interação com a tecnologia e otimizando ainda mais processos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deem um like, comentem sobre o que acharam do vídeo e o meu muito obrigado aqui e até a próxima.